Impeachment. Essa palavra está na ordem do dia da política e da mídia brasileira. Os governistas entendem que não haveria motivo para a abertura do processo, já que a presidente Dilma não teria cometido crime, enquanto a oposição entende que as chamadas pedaladas fiscais configuraria crime e, por isso, o processo deveria ser aberto. Para entender mais sobre esse assunto, o que é o impeachment, as situações em que ele se justificaria, o Opinião de hoje ouve o advogado Dauri Fabris. Ele é doutor em Direito Constitucional e professor universitário. Dauri, seja bem-vindo aqui ao programa Opinião. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, o que é um processo de impeachment? Esse processo de impeachment, na verdade, ele tem origem no direito anglo-saxão, na Inglaterra. Depois ele foi para o direito norte-americano, não é? E influenciou o Brasil com a nossa Constituição de 1891. O que significa processo de impeachment? Traduzindo para o português, impedimento. É uma tradução que todo mundo aceita como adequada. Impedimento de quem? No caso, do presidente da República. Não é? Quando ele comete um crime de responsabilidade. O que significa? Que as eleições elas podem ter sido democráticas, que as eleições foram honestas, todo mundo respeitou o jogo democrático, mas uma vez que o presidente toma posse, ele tem que se responsabilizar pelos seus atos. E, nesse sentido, nós temos a Constituição que estabelece este instituto. A Constituição de 88, no artigo 85, ela coloca claramente quais são os crimes de responsabilidade que poderão ser cometidos pelo presidente da República. Quais são eles? Então, nós temos um rol genérico no artigo 85, né? Logo no caput do artigo 85 estabelece que cabe ao presidente da República respeitar a Constituição. Então, se ele atentar contra a Constituição, ele estaria cometendo uma conduta que se configura como crime de responsabilidade. Além de atentar contra a Constituição, também, né, se ele atentar contra a unidade da federação, o Brasil é um país composto pelas partes, né? Então, se, por exemplo, o presidente da República, em conluio com outros governos de outros países, criar uma guerra para separar parte do Brasil, ele estaria cometendo crime de responsabilidade. Além disso, atentar contra, por exemplo, a lei orçamentária, a administração honesta, a questão da probidade administrativa, né? Então, nós temos configurado aqui como crime de responsabilidade infrações político-administrativas, né, e funcionais. Qual que é a diferença de um crime de responsabilidade para um crime comum? O crime comum, qualquer cidadão pode cometer. Por exemplo, um crime de homicídio, matar alguém. Não é qualquer cidadão. Já o crime de responsabilidade, somente aquelas pessoas que ocupam certos cargos, como, por exemplo, o de presidente da República, vice-presidente, senador, deputado, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e outros. Então, somente aquelas pessoas que estão ocupando no exercício dessas funções públicas, né, quando praticam certos atos, poderão responder por esses crimes de responsabilidade. São, nesse caso, então, os agentes políticos e os que detêm cargo eletivo. Além os agentes políticos, mas também os membros do Poder Judiciário, o Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público da União, então o governador do Estado, o prefeito municipal, né? Então são esses agentes políticos, mas não se esquecendo também daqueles que ocupam cargos no Poder Judiciário. Eles também poderão responder por crimes de responsabilidade. Agora, quem tem força, quem tem poder de pedir a abertura de um processo de impeachment? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão, desde que comprove que está no gozo dos seus direitos políticos, portanto, tem que apresentar lá, né, ali a cópia do seu título de eleitor, que está em quite com as suas obrigações eleitorais, qualquer cidadão poderá representar o presidente da República junto à mesa da Câmara dos Deputados. Né? Então, ele faz essa representação, indicando a conduta que ele entende que se tipifica como uma infração político-administrativa, ou seja, um crime de responsabilidade, e cabe ao presidente da Câmara dos Deputados Federais fazer o primeiro juízo. Se entender ali que existem indícios bastante, né, ou alguma prova que possa considerar como crime de responsabilidade, então ele vai submeter, né, a leitura
ao plenário e fazer com que haja a criação de uma comissão especial que vai analisar essa representação. Se entender que não existem esses indícios ou qualquer tipo de prova, ele simplesmente arquiva. Ele tem esse poder. Né? O presidente da Câmara dos Deputados tem esse poder de decidir sobre a representação, se arquiva ou se submete. Isso no caso do presidente da República, né? No caso do presidente da República, do vice-presidente da República ou dos ministros de Estado, quando, na hipótese de que os ministros tenham, de forma conexa, também participado daquela ação, daquela conduta que se coloca como crime de responsabilidade. Isso, então, por simetria, no caso de um processo de impeachment contra prefeito, no caso tentativa, seria junto à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, o governador seria junto à Assembleia Legislativa. Tá. E no caso, se a pessoa que estiver exercendo o mandato de chefe do Executivo discordar, entender que não há justificativa, ele recorre, no caso de presidente, ao Supremo, é isso? Não. Ele pode recorrer antes da Câmara deliberar? O que acontece? O processo de impedimento, todo ele tramita perante o Poder Legislativo. Então é uma questão, até certo ponto, política também. A gente fala que é um processo político. Não é? É um processo político porque ele tramita, primeiro, por um juízo de admissibilidade, que é perante a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é que vai analisar se considera ou não a representação. Se considerar aquilo que está narrado na representação e votar pela abertura, né, do processo, então a Câmara dos Deputados, por maioria de 2/3, né, é um quórum qualificado, não é um quórum fácil de se atingir, por maioria de 2/3, poderá então autorizar o Senado Federal a instaurar o processo. Tá, mas no caso, a presidente Dilma e os governistas alegam, por exemplo, que não haveria motivo, seria até um golpe e tal. Ela não tem o poder de questionar no Supremo esse processo que está sendo movido contra ela? O processo, até... Não é nenhum processo ainda, né? Foi instituída uma comissão que vai analisar se abre o processo ou não. Nesse primeiro momento, nós estamos no momento do juízo de admissibilidade, né? Se vai autorizar ou não a abertura do processo. O presidente da República, né, no momento em que a autorização da comissão, da criação da comissão especial, a partir desse momento, quando publicado no Diário Oficial, a leitura da representação, ela tem um prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa. Não é? E ela é comunicada, a partir daí, então, ela se defende perante a Câmara dos Deputados, no primeiro momento, nesse primeiro juízo de admissibilidade. O processo, né, tanto na Câmara, né, desse primeiro juízo, como no momento do Senado Federal, ele tem que se balizar pela Lei 1079/50, que estabelece justamente quais são os critérios para processar e julgar. Então, a presidente Dilma ela poderá buscar junto ao Supremo Tribunal Federal quando ela entender que a ampla defesa, o contraditório ou qualquer artigo da Lei 1079/50, o artigo da Constituição, não esteja sendo considerado na tramitação desse processo ou desses procedimentos. Não é? Então, aí, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ele poderá, sim, se manifestar. O Supremo fica, então, como, obviamente, né, como guardião ali da Constituição durante todo o processo. Tanto o guardião da Constituição e pelo fato do presidente ter a prerrogativa de foro, também como guardião da legalidade, no caso da Lei 1079/50. Como doutor em Direito Constitucional, eu queria uma opinião sua sobre o seguinte: fica essa guerra, a oposição falando que não é golpe, o governo falando que é golpe, e muita gente perdida, sem saber é golpe, não é golpe e tal. E o Supremo está aí, as instituições estão funcionando. Você acha que, independente dessa divergência, o país está vivendo um momento importante, as instituições estão funcionando? Qual a sua análise? Porque o Supremo está aí acompanhando tudo, né? Sim. Desde que o Instituto esteja previsto na Constituição, e ele está, nós não podemos falar em golpe. Então, os procedimentos eles estão acontecendo. Se esses procedimentos não levarem em consideração o marco legal constitucional, nós temos o Supremo para corrigir, uma vez provocado,
né? Tanto é que já corrigiu no primeiro momento, quando então dissolveu aquela possibilidade de uma eleição da comissão especial por outros caminhos que não o indicado pelo regimento interno da Câmara. Mas o Supremo nada pode fazer na questão que envolve o processo de conhecimento propriamente, né? Conhecimento e o juízo de admissibilidade e, se for necessário, o juízo político que vai condenar ou absolver. Agora, para além do juízo político, né, para chegar nesse momento, para se decidir se vai condenar ou absolver no Senado, o caminho a ser trilhado deve ser trilhado dentro dos parâmetros legais. Se sair desses parâmetros legais, cabe ao Poder Judiciário, no caso Supremo, corrigir. Corrigir o caminho, não impedir que ele aconteça. Agora, a sessão, no caso de um eventual processo ser instalado, aí vai para o Senado, não é isso? O julgamento é feito pelo Senado. E a sessão de julgamento é presidida pelo presidente do Supremo, é isso? Seria, no caso, se houver? Correto. Será? Uma vez autorizado pela Câmara para instaurar o processo no Senado Federal, não é? Essa pronúncia, né, que a gente chama pronúncia da Câmara, ela vai para a mesa do Senado, o presidente, então, do Senado vai fazer a leitura e ali abrir uma nova fase, que seria a fase de julgamento propriamente dito. Nessa segunda fase, o presidente do Supremo, então, vai presidir as sessões no Senado Federal que se refere a esses procedimentos para o julgamento. Qual que é o papel do presidente do Supremo Tribunal Federal nesse tribunal político que se forma no Senado Federal? Apenas para que ele presida as sessões, no sentido de coordenar os trabalhos e também impedir que não seja dado, garantido, a ampla defesa e o contraditório àquele que está sendo julgado, no caso, o presidente da República. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não tem poder de voto, ele não vota, ele apenas administra as sessões, né, e ali ele está no sentido de fiscalizar justamente os procedimentos no que tange a sua legalidade e constitucionalidade. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não sai daí. Já já a gente volta com mais informações a respeito da questão do impeachment, situações em que ele se justifica e todo o ritual. Quem está explicando isso para a gente é o advogado, doutor em Direito Constitucional, Dauri Fabris. Já já a gente volta. O Opinião está de volta hoje falando sobre impeachment, essa palavra que está na ordem, na política nacional e na mídia brasileira. O nosso entrevistado, o advogado Dauri Fabris. Ele é doutor em Direito Constitucional e está tirando todas as dúvidas a respeito de um processo de impeachment. Bom, Dauri, você estava explicando no primeiro bloco que uma vez instalado o processo, o assunto então é transferido para o Senado Federal, né? Todo o ritual que aconteceu na Câmara no sentido de defesa, né, a ampla defesa, volta a se repetir no Senado ou não? Sim. Nós temos uma novidade nesse processo que está em curso, diferente do que aconteceu no processo do impeachment do ex-presidente Collor. Naquele processo do Collor, né, uma vez que a Câmara autorizou, o Senado se viu na obrigação de instaurar o processo e julgar. Recentemente, o Supremo, uma vez provocado, ele decidiu e estabeleceu uma novidade, né, criando ali uma independência do Senado no que tange a um novo juízo de admissibilidade. Ou seja, tudo aquilo que foi feito na Câmara dos Deputados, uma vez chegando no Senado Federal, agora o Senado simplesmente pode entender que não enxerga ali crime de responsabilidade e, num primeiro momento, simplesmente arquivar e acabar o processo. Então, isso acaba possibilitando a presidente da República, numa eventualidade de se transformar em processo, em dois jogos.
Sim, faz parte do contexto político, né? Por isso que a gente fala, é um processo político porque permite, né, até a sua fase final, que é o julgamento, o dia marcado para o julgamento, várias possibilidades. O que é política? Política são arranjos, são alianças, são composições. Né? É um processo traumático porque nosso sistema é um sistema presidencialista. Se nós estivéssemos num sistema parlamentarista, talvez isso já tinha sido resolvido. Né? Mas mesmo assim, né, até chegar ao seu momento final, várias possibilidades se apresentam. Isso faz parte da política. Novas alianças, novas composições. O que nós temos de diferente daquele processo anterior do ex-presidente Collor é esta novidade a partir de uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Agora, Federal. essa jurisprudência criada pelo Supremo, ela foi possível porque a Constituição não entra, ela não detalha muito como que isso tramita no Congresso? Para o leigo, às vezes é muito difícil entender certos julgamentos. Não é porque está escrito na lei, mas o que nós precisamos entender é que não existe apenas um dispositivo legal, uma única lei, existe um sistema todo integrado, né? Leis, Constituição, tudo isso faz parte de um sistema. O jurista, no caso, aqueles que interpretam, né, esse sistema, seja no judiciário, seja por parte dos estudiosos, quando se interpreta esse sistema, você não interpreta apenas um artigo de forma compartimentalizada. Você faz uma leitura desse sistema que poderá te levar a vários caminhos. Não é? Nada obriga o magistrado, aquele que está interpretando e aplicando, a pegar este ou aquele caminho. Ele vai buscar, dentro da sua consciência, dentro do contexto que se apresenta, a se filiar a uma linha de raciocínio e de interpretação que ele compreenda mais justo para aquele momento, para aquele caso concreto. Você citou aí a questão do parlamentarismo e me veio à memória aqui a questão também do recall político, né, que chegou a ser até proposto aí como uma lei a ser criada, etc., dentro daquela ideia de se fazer uma reforma política. Me parece que não foi criado, né? Isso funciona em alguns países, possibilitando que um governante eleito seja destituído caso ele venha a não atender às expectativas do eleitorado? Sim, nós temos experiências de alguns estados na América do Norte, em alguns cantões na Suíça, nós temos essas experiências. Não é? O que seria o recall? A possibilidade de você, do eleitorado, revogar o mandato. Né? Ou seja, chamar uma nova eleição, colocar à prova, né, ali o trabalho daquele que tem o mandato, né? Uma vez que é reprovado pela nova eleição, então ele perderia o mandato. Isso só é possível num sistema presidencialista, né? É, Porque o parlamentarismo não necessitaria disso, né? Não, poderíamos pensar também dentro do sistema parlamentarista, né? Porque para que você tenha o parlamentarismo, você tem que eleger representantes do povo, que têm mandato. Né? Então o recall poderia, nesse sentido, revogar o mandato desses representantes. Dentro né? da realidade brasileira, o senhor entende que seria algo... Olha só, o Brasil, na época da Constituinte de 87 e 88, debateu essa possibilidade. Né? Além da iniciativa popular de leis, além do plebiscito e referendo, havia a intenção de colocar também a revogação do mandato, o recall. Isso não passou naquele momento, não foi possível passar naquele momento. Eu acho que a democracia brasileira já está madura bastante para a gente pensar isso, pelo menos nos municípios. Eu acho que seria extremamente assim, pedagógico, né? Se a gente pudesse... Começar na base. Começar na base. Porque eu conheço o meu vereador, estou em contato com ele no dia a dia. Brasília está muito distante. O governador já está um pouquinho mais distante também. Mas o vereador, o prefeito, eles estão ali no meu dia a dia. Não é? Eu encontro com eles todos os dias na minha cidade. Então, eu acho que ficaria mais barato e nós teríamos uma experiência real para verificar até que ponto isso é legal, valioso, né, para o processo democrático, ou seria ruim. Agora, né? no seu pensamento, essa avaliação do eleitorado, se haveria recall ou não, seria mais ou menos na metade do mandato? Aí vai depender justamente do legislador, né, que tivesse a intenção
criar um distanciamento para que, do início do mandato até essa possibilidade, né, eu acho que 2 anos já, para o eleitor, já é um tempo bastante para ele avaliar se aquele que ele elegeu, se ele realmente está cumprindo ou não as promessas de Isso campanha. seria tipo um PROCON eleitoral, mais ou menos? Não poderíamos tratar o cidadão como um consumidor, né, nessa relação política, mas eu acho que seria um ato de pura cidadania. Né? Agora, sobre especificamente, né, o impeachment, a linha sucessória, né, no caso de afastamento do presidente, qual a linha sucessória? A Constituição ela é bem clara nesse aspecto. Né? Nós elegemos uma chapa, presidente e vice-presidente. Então, na vacância do cargo de presidente da República, assume o vice. Se esse tiver algum tipo de impedimento, na sequência nós temos presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta é a linha de sucessão. No caso, numa hipótese de não poder, de haver destituição, né, do chefe do executivo, no caso específico do governo federal, da presidente, e o vice também não podendo assumir, dependendo do prazo que socorrer, pode ensejar novas eleições? Sim, a Constituição também estabelece isso claramente. Vagando o cargo de presidente da República e de vice-presidente da República, não é? Vai depender do momento em que ocorre ali, se eu tenho 2 anos, né, do momento do início do mandato até 2 anos, eu faço eleições diretas. Né? Chamo o povo, apresento os candidatos, faz eleições. O mandato em curso ultrapassou 2 anos, as eleições são indiretas, feitas pelo Congresso Nacional na forma da lei. Né? Então, quer dizer, nós temos 2 possibilidades. Os 2 cargos vagando nos 2 primeiros 2 anos, eleições diretas. Nos 2 últimos anos do mandato, eleições indiretas. Então não há possibilidade de o presidente da Câmara assumir o mandato até o final do tempo? O presidente da Câmara, ele não sucede, ele, na verdade, substitui, assume interinamente, exercita interinamente até que ocorra o pleito, a eleição, seja direta, seja indireta. Agora, quem foi eleito, seja pela eleição direta ou indireta, vai exercitar o cargo que resta, o mandato restante. É o mandato tampão, que se fala popularmente. Agora, é possível um governante agir com falta de ética, de moralidade, e ainda assim isso não possibilitar um impeachment dele? Isso é possível? Em democracias, né, e no ambiente político, e aí, na condição de professor, eu me socorro a Maquiavel, que separou ética, moral e política. Né? A grande contribuição de Maquiavel para a ciência política moderna foi justamente essa separação, né? Separa política e moral. Não que eu vejo isso como algo bom, né? Mas fazendo uma leitura do que ocorre na realidade, dentro dos interesses, né? Essa hipótese, infelizmente, essa hipótese pode acontecer sim. Sobre o crime comum, né? A gente falou muito de crime de responsabilidade. Um presidente da República, ele pode ser preso em flagrante? O presidente da República, ele tem certa imunidade, no que se refere a processo penal, né? Ele tem certa imunidade. Então, se ele cometer algum tipo de crime comum, mesmo que em flagrante delito, né, ele não poderá ser preso. Ele somente poderá ser preso ao final de um processo que corre perante o Supremo Tribunal Federal, desde que autorizado pela Câmara dos Deputados pela maioria de 2/3. Né? Então, uma vez o Supremo sendo autorizado pela Câmara dos Deputados, que representa o povo, o Supremo, chegando então ao final desse processo e julgando e condenando, né, nesse momento, então, não havendo mais recurso, havendo trânsito em julgado, o presidente poderá ser preso. Mesmo no exemplo assim mais, digamos assim, mais drástico, um pouco radical, digamos assim, uma hipótese, né? Isso aqui hipoteticamente eu falando, que um presidente perdesse a cabeça e disparasse vários tiros num cidadão comum, numa discussão, no trânsito, sei lá, alguma coisa assim.
e matasse a pessoa, ele não pode ser preso? Não pode ser preso sem o julgamento final. Uma vez autorizado pela Câmara, né, o processo ele é instaurado no Supremo, o presidente será ali suspenso das suas funções por um prazo de 180 dias, né, e o processo penal ele corre normalmente até o julgamento. Condenando, aí ele perde o cargo e vai cumprir a pena. Bom, eu gostaria, só para a gente finalizar, que você deixasse alguma mensagem para as pessoas, né, a respeito dessa situação, né, do impeachment que a gente está vivendo. O que isso significa para o Brasil? Uma fala sua. Acho que vivemos um momento importante no Brasil, né? Eu estou vendo a população na rua, né, tanto de um lado como de outro. Eu não vejo isso como um fla-flu, como costumou-se a dizer. Eu acho que não, que é o povo se manifestando por um lado, por outro. Isso é bom, isso faz parte da democracia. Agora, o julgamento não deve levar em consideração apenas o pleito das ruas. Todo julgamento deve ser sereno, né? No sentido de não criar injustiças. Dentro de um julgamento, a gente precisa ter uma razão justa para julgar ou absolver, né? E o que a gente espera é que aqueles que têm hoje o poder de julgar pense o que é o melhor para o Brasil e não o melhor para a sua pessoa, o seu grupo, né, de poder. O que é melhor para o Brasil? Acho que isso tem que ser colocado na mesa, né, no debate e na consciência daqueles que vão julgar. Ok, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Opinião e desejar sucesso no seu trabalho aí como advogado na área do direito constitucional e na sua missão de professor universitário. Muito obrigado, Wanderlei. E essa foi a nossa entrevista com o advogado Dauri Fabris. Ele é doutor em Direito Constitucional e professor universitário. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. O nosso site youtube.com/aliscomunicação e também o www.al.gov.br. Até nosso próximo encontro.